Pobre garçonete atende milionário e esposa. Ele ficou paralisado quando ela mostrou a foto da sua filha perdida. O barulho dos talheres contra a porcelana fina ecoava pelo salão do fazano. Misturado ao murmúrio discreto das conversas em italiano e francês, Sebastião Almeida ajustou o punho da camisa Armani e olhou mais uma vez para o Rolex. 21h15? O negócio da vida estava a poucos minutos de ser fechado. Signore Almeida, disse Giuseppe Martinelli, estendendo a mão rechonchuda sobre a mesa. É um piacere fare affari com lei. Sebastião sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como sempre. 25 anos construindo esse império, tijolo por tijolo, contrato por contrato. Tudo para esquecer uma dor que jamais cicatrizou completamente. O acordo com os italianos representava 300 milhões de dólares em investimentos no Porto de Santos. Era o maior negócio de sua carreira. O prazer é meu, Giuseppe. Seus navios terão prioridade absoluta no meu terminal. As mãos se encontraram em um aperto firme. Flash das câmeras discretas capturaram o momento histórico para as páginas de economia dos jornais do dia seguinte. Sebastião Almeida, o magnata que ergueu um império portuário das cinzas de uma tragédia pessoal, acabara de se tornar ainda mais poderoso. Champanhe, ordenou Martinelli, acenando para uma garçonete que passava nervosa entre as mesas. A moça se aproximou cambaleando ligeiramente, claramente intimidada pelo ambiente. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque meio desfeito, e ela segurava a bandeja como se fosse uma tábua de salvação. Sebastião a observou distraidamente. Devia ter uns 20 e poucos anos, bonita de um jeito simples que destoava completamente daquele ambiente de luxo. Por favor, nossa melhor champanhe francesa, pediu Martinelli em português carregado de sotaque. A garçonete assentiu nervosamente. Claro, signore. Já trago. Ela se virou rápido demais. O salto do sapato, claramente emprestado e maior que seu número, escorregou no mármore polido. A bandeja voou pelos ares. Taças se estilhaçaram contra o chão e ela caiu de joelhos, as bochechas vermelhas de vergonha. Madonna mia! Exclamou Martinelli. Sebastião se levantou instintivamente para ajudá-la, quando algo brilhante chamou sua atenção. Uma corrente dourada havia se soltado do pescoço da moça e deslizado pelo chão, parando bem aos seus pés. O pingente se abriu com um impacto. O mundo parou. Dentro do medalhão oval, uma foto minúscula em preto e branco. Uma menina pequena, talvez 3 ou 4 anos, abraçada a um homem elegante, ambos sorriam radiantes em frente a uma fonte ornamentada, daquelas com querubins esculpidos e jatos d'água dançantes. As mãos de Sebastião tremeram. Ele conhecia aquela fonte, conhecia cada curva, cada detalhe, cada pedra, fora o centro do jardim de sua antiga mansão em Alphaville, demolida há 23 anos, e o homem na foto, meu Deus, sussurrou. O rosto pálido como cera, era ele mesmo, 25 anos mais jovem, com cabelos ainda escuros e um sorriso que há décadas não visitava seu rosto. E a menina, desculpa, senhor, desculpa. A garçonete se arrastava pelo chão, tentando juntar os cacos de vidro com as mãos tremendo. Foi sem querer, eu juro. Sebastião se abaixou devagar, pegou a corrente e estudou o rosto da moça pela primeira vez com atenção. Olhos amendoados de um castanho quente, nariz pequeno e empinado, e ali, no queixo, uma cicatriz minúscula, quase imperceptível. O ar fugiu de seus pulmões. Como você se chama? Perguntou, a voz rouca. Lívia, senhor. Lívia Santos. Ela estendeu a mão para recuperar a corrente. Mas ele se afastou instintivamente. Lívia. Ele repetiu o nome como uma oração. E essa foto? Quem são essas pessoas? Os olhos dela se encheram de lágrimas. É só uma lembrança da minha infância. Minha tia disse que são meus pais. Eles me abandonaram quando eu era pequena. Cada palavra era uma punhalada no peito de Sebastião. O restaurante ao redor começou a girar. As vozes se tornaram um eco distante. Martinelli falava alguma coisa em italiano, mas ele não conseguia processar nada além do rosto da moça. Vitória, sua Vitória. A memória o atingiu como um soco. 15 de outubro de 1999. Vitória brincando no jardim quando ele chegou do trabalho. Papai, olha o que eu desenhei.
Ela correu em sua direção com um papel amassado na mãozinha. Um desenho da fonte, dela e dele juntos. Corações vermelhos espalhados por toda parte. Você se parece com alguém que eu conheci, murmurou. Devolvendo a corrente com mãos trêmulas, Lívia a guardou rapidamente no bolso do avental. Desculpa pelo incômodo, senhor. Vou limpar isso e... Não. Sebastião segurou o braço dela gentilmente. Não foi nada. Acidentes acontecem. Ela o olhou surpresa. Clientes ricos costumavam berrar, humilhar, às vezes até demitir funcionários por muito menos. Giuseppe? Sebastião se virou para o italiano, tentando controlar a voz. Pode me dar 1 minuto. Preciso fazer uma ligação urgente. O italiano franziu a testa, mas acenou concordando. Sebastião se afastou para um canto reservado do restaurante, o telefone já na mão, discando um número que sabia de cor há mais de 2 décadas. Detetive Carvalho. É Sebastião Almeida. Sim, eu sei que é tarde. Preciso que reative a investigação. Agora, hoje, encontrei algo. Encontrei alguém. Suas palavras saíam atropeladas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvir. Do outro lado da linha, o detetive que há anos trabalhava no caso de Vitória fez uma pausa longa. Senhor Almeida, já conversamos sobre isso depois de tanto tempo. Ela está viva, Carvalho. A voz de Sebastião tremeu. Minha filha está viva. E ela está bem aqui na minha frente. Quando desligou, olhou de volta para onde Lívia havia estado. Ela não estava mais lá. Correu até o maître. A garçonete que derrubou as taças. Onde ela foi? Lívia, acabou o turno dela, senhor. Saiu pelos fundos há uns 5 minutos. Sebastião disparou em direção à saída de serviço. Empurrando portas e ignorando os olhares curiosos, o estacionamento dos funcionários estava vazio. Apenas o eco de seus passos no concreto frio. Ela havia desaparecido novamente, de volta ao apartamento em Moema. Sebastião trancou-se no escritório. As paredes eram forradas com recortes de jornal, fotos, mapas, relatórios de detetives particulares. 25 anos de busca obsessiva por uma menina que o mundo inteiro acreditava estar morta. Abriu o arquivo principal e retirou a foto que carregava na carteira desde aquele dia maldito. Vitória aos 4 anos, sorrindo na mesma fonte, usando o mesmo vestidinho rosa que ela insistira em vestir naquela manhã de outubro. Colocou a foto ao lado da imagem mental de Lívia. Os mesmos olhos, a mesma cicatriz, o mesmo sorriso tímido que Vitória fazia quando estava nervosa. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô, Sebastião. A voz arrastada e embriagada de Clarice ecoou do outro lado. Vi na TV o negócio com os italianos, parabéns. Ele fechou os olhos. Sua esposa, se é que ainda podia chamá-la assim, provavelmente estava no quarto deles, cercada de frascos de remédio e taças de vinho vazias, mantendo a farsa de um casamento que morreu junto com o sequestro de Vitória. Clarice, eu não quero conversar sobre negócios. Ela o interrompeu. Hoje é dia 15, você lembrou? Claro que lembrou. Como poderia esquecer? 15 de outubro, 25 anos exatos desde que sua vida se despedaçou. Lembrei. Amanhã tem a missa anual. Você vai. Sebastião olhou para a foto de Vitória em suas mãos. Por 25 anos, ele e Clarice participaram da missa de 7º dia que se tornou anual, rezando por uma alma que ele sempre soube não estar morta. Este ano pode ser diferente, murmurou. Como assim diferente? Talvez seja a hora de parar de rezar pelos mortos e começar a procurar pelos vivos. O silêncio do outro lado se estendeu por longos segundos, antes de Clarice desligar sem dizer mais nada. Sebastião guardou a foto e se dirigiu ao quarto que há 25 anos permanecia intocado, o quarto de Vitória. Bonecas ainda arrumadas na prateleira, roupinhas dobradas no armário, a cama com lençóis de princesa que ele mandava trocar religiosamente a cada 3 meses. Sentou-se na beirada da cama e sussurrou para o vazio. Papai te encontrou, meu amor. Dessa vez, papai não vai deixar você ir embora. Do lado de fora, São Paulo continuava acordada e pulsante, sem saber que naquela noite, no coração de um homem destruído, a esperança acabara de ressuscitar. Sebastião não conseguiu dormir, às 5 da manhã.
Já estava no escritório da Almeida Holdings, no Quarterhouse 7 no andar do edifício comercial mais cobiçado da Faria Lima, sua secretária. Mariana chegou às 7 e o encontrou debruçado sobre uma pilha de papéis, os cabelos grisalhos despenteados e a gravata frouxa. Senhor Almeida, o senhor passou a noite aqui. Mariana, preciso de tudo sobre uma funcionária do Fazano. Lívia Santos, tudo mesmo, onde mora, com quem vive, de onde veio e preciso para ontem. A secretária piscou, surpresa. Em 15 anos trabalhando para ele, nunca o vira tão alterado. Senhor, posso perguntar? Não pode. Sebastião se levantou bruscamente. E cancele tudo da minha agenda. Todos os compromissos, todas as reuniões. A partir de hoje, minha prioridade é outra. Enquanto Mariana saía apressada para cumprir as ordens, Sebastião ligou para a detetive Carvalho. Quero que monte uma equipe de vigilância discreta. A moça trabalha no Fazano, provavelmente mora na periferia. Descubra sua rotina, mas sem assustá-la. E Carvalho, se for mesmo ela, se for minha Vitória. Senhor Almeida, com todo respeito, já passamos por isso antes. Quantas vezes o senhor achou que tinha encontrado ela? Sebastião fechou os punhos. Era verdade. Ao longo de 25 anos, houvera pelo menos 12 pistas que se revelaram falsos alarmes. Meninas parecidas em shoppings, fotos borradas em redes sociais, ligações anônimas de pessoas querendo recompensa. Cada esperança esmagada o destruía um pouco mais. Esta vez é diferente. A cicatriz no queixo, Carvalho e os olhos são os olhos dela. Do outro lado da cidade, no apartamento de 3 cômodos em Cidade Tiradentes, Lívia acordou com o barulho do despertador quebrado rangendo sobre a mesinha de cabeceira improvisada, com caixotes de feira. 6:30 da manhã, precisava estar no Fazano às 8 para o turno do almoço. Lívia, filha, você está bem? A voz rouca de Zuleide Farias ecoou do quarto ao lado. Ontem você chegou muito calada. Tô bem. Tia, só cansada. Lívia se levantou e foi até o banheiro minúsculo que dividia com Zuleide. No espelho rachado, observou o próprio rosto, 29 anos, e ainda se sentia como uma estranha na própria vida. Tocou inconscientemente a cicatriz no queixo. Uma marca que Zuleide sempre disse ter sido de uma queda quando era bebê. Na cozinha, Zuleide estava preparando café ralo e pão com margarina, aos 58 anos. Aparentava muito mais. Os cabelos grisalhos estavam sempre desalinhados e suas mãos tremiam ligeiramente. Sequela de anos trabalhando em fábricas de produtos químicos. Ontem foi diferente, não foi? Zuleide perguntou, sem olhar para Lívia. Você ficou mexida com alguma coisa. Lívia hesitou. Não conseguia tirar da cabeça o olhar daquele homem elegante. Havia algo familiar nele. Algo que mexeu com memórias que ela nem sabia que possuía. Um cliente me olhou estranho, como se me conhecesse. As mãos de Zuleide pararam de mexer o açúcar no café. Que tipo de olhar? Não sei explicar, como se ele tivesse visto um fantasma. Zuleide se virou rapidamente. Os olhos alertas. Lívia, você sabe que tem gente ruim neste mundo. Homem rico olhando para a menina pobre. Nunca é coisa boa. Não foi isso, tia. Foi outra coisa. Outra coisa como... Lívia puxou a corrente dourada de dentro da blusa. Ele viu minha foto. Ficou muito estranho quando viu a foto dos meus pais. O rosto de Zuleide empalideceu. Que foto? Ah, essa foto maldita. Ela suspirou pesadamente. Filha, quantas vezes eu não disse para você esquecer isso? Seus pais te abandonaram, ponto final. Mas e se? E se nada? Zuleide bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tinirem. Lívia Santos, você precisa parar com essa fantasia. Eu te criei desde pequenininha. Te dei tudo o que pude. Não vai ser agora que você vai sair correndo atrás de gente que não te quis. Lívia baixou a cabeça. Era sempre assim. Toda vez que tentava falar sobre a foto, sobre as memórias fragmentadas que às vezes invadiam seus sonhos. Zuleide ficava alterada. Desculpa, tia, você tem razão. Mas no fundo, uma inquietação crescia no peito de Lívia. Nos últimos anos, principalmente quando estava sozinha, flashes estranhos invadiam sua mente. Um jardim imenso com flores coloridas. Um cachorro grande e peludo latindo alegremente. Uma música de ninar cantada por uma voz masculina grave e carinhosa.
Zuleide sempre dizia que eram criações da mente dela. Tentativas de inventar uma infância que nunca teve. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura em Moema, Clarice Almeida estava sentada na varanda, cercada por frascos de remédio e um copo de vinho branco. Mesmo sendo apenas 9 da manhã, aos 52 anos, ela mantinha uma beleza artificial, sustentada por cirurgias plásticas e tratamentos caros, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda que nenhum procedimento conseguia disfarçar. O telefone tocou. Era Mariana, a secretária de Sebastião. Senhora Almeida, o senhor Sebastião cancelou todos os compromissos de hoje. Pediu para avisar que não vai almoçar em casa. Clarice riu amargamente. Claro que não vai, dia 15 de outubro, o dia em que ele some do mundo e fica procurando fantasmas. Desculpe, senhora. Nada, querida. Obrigada. Clarice desligou e tomou mais um gole de vinho. 25 anos. 25 anos vivendo com um homem que a culpava silenciosamente pela destruição da família. Ela sabia que Sebastião nunca dissera isso em voz alta, mas via nos olhos dele. Se ela não tivesse saído naquela tarde, se tivesse ficado em casa com Vitória, mas como ele poderia saber que foi exatamente por causa dele que ela saiu, por causa da descoberta que fizera na manhã daquele dia maldito? O telefone tocou novamente. Número privado. Alô. Senhora Almeida, é o detetive Marcelo Silva dos investigadores particulares que a senhora contratou. Clarice se endireitou na cadeira. Há 6 meses, sem Sebastião saber, ela contratara uma equipe particular para investigar pistas sobre Vitória. Não por amor maternal. Esse sentimento havia morrido junto com o sequestro. Mas por medo. Medo do que descobririam se Vitória algum dia voltasse. Encontrou alguma coisa. Sim, senhora. Temos informações sobre uma jovem que pode ser sua enteada. Mora em Cidade Tiradentes. Trabalha como garçonete. Foi criada por uma mulher chamada Zuleide Farias. O sangue de Clarice gelou. Tem certeza. As características físicas batem. Idade, altura. Pequenos detalhes, mas senhora. Há algo mais. Essa Zuleide Farias tem uma irmã. E Dalva Campos, que trabalhou como governanta para uma família rica em Alphaville entre 1995 e 1999. Clarice deixou o copo cair. O vidro se estilhaçou no mármore da varanda, mas ela nem percebeu. Senhora Almeida, está aí. Quanto? Quanto você quer para esquecer que descobriu isso? Como assim, senhora? Dinheiro. Quanto você quer para queimar esses papéis e fingir que nunca existiram? O silêncio do outro lado se estendeu por longos segundos. Senhora, não entendo. Não é isso que a senhora queria? Encontrar sua enteada? Clarice fechou os olhos. Não é isso que eu quero. Enquanto isso, Lívia terminava de se arrumar para o trabalho quando encontrou Zuleide na sala, segurando um papel amassado. Lívia, precisamos conversar. Tia, vou me atrasar. Senta. Zuleide apontou para o sofá desgastado. Lembra quando você era pequena e ficava fazendo perguntas sobre de onde você veio? Lívia assentiu, confusa. Eu sempre evitei falar porque doía muito. Mas talvez seja a hora de você saber a verdade. O coração de Lívia acelerou. Que verdade? Zuleide desdobrou o papel. Era uma certidão de nascimento antiga e manchada. Seus pais. Eles não te abandonaram porque você era problemática, como eu sempre disse. Zuleide pausou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles te abandonaram porque estavam envolvidos com gente perigosa. Traficantes, Lívia. Gente muito ruim. Lívia pegou o papel com mãos trêmulas. O nome dos pais estava ilegível, borrado pela umidade. Eles morreram numa guerra de gangues quando você tinha 4 anos. Eu te salvei, filha. Te trouxe para longe de toda aquela violência. Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu tinha medo que você quisesse procurar a família deles. E essa família pode ser perigosa até hoje. Zuleide se ajoelhou na frente de Lívia e segurou suas mãos. Promete para mim que você não vai mexer com isso, que não vai tentar descobrir mais nada sobre seu passado. Por favor, filha, é para sua proteção. Lívia olhou nos olhos da única mãe que conhecera. Havia algo desesperado ali, quase como se Zuleide estivesse implorando. Eu prometo, tia. Mas enquanto abraçava Zuleide,
Lívia não conseguia parar de pensar no olhar daquele homem no restaurante. Havia reconhecimento ali. Havia amor. E uma pergunta martelava em sua mente. Por quê? Se seus pais eram criminosos perigosos, ela se sentia tão segura quando olhou nos olhos daquele estranho elegante. 3 dias se passaram desde o encontro no Fasano, e Sebastião não conseguia se concentrar em mais nada. Mariana havia conseguido o endereço de Lívia, mas ele ainda não tivera coragem de aparecer lá, e se estivesse enganado, e se fosse apenas mais uma falsa esperança que o destruiria como todas as outras, na tarde de sexta-feira, tomou uma decisão, vestiu roupas simples, jeans e uma camisa polo, e dirigiu até a cidade Tiradentes. O contraste com seu mundo de vidro e aço era gritante. Ruas estreitas, casas apertadas umas contra as outras, crianças brincando na calçada com bolas feitas de meia. Estacionou a BMW numa esquina e caminhou até o prédio onde Lívia morava. Apartamento 304. Respirou fundo e tocou a campainha. Quem é? A voz de Lívia ecoou pelo interfone. Sou o cliente do restaurante. Do outro dia. Preciso falar com você. Silêncio. Depois, o som dos passos descendo a escada. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando metade do rosto de Lívia, os olhos amendoados arregalados de surpresa. O senhor, como conseguiu meu endereço? Posso entrar, por favor, é importante. Lívia hesitou, olhando para trás como se esperasse alguém. Minha tia não está, e eu não deveria receber visitas. 5 minutos, só 5 minutos. Ela abriu a porta completamente, no apartamento minúsculo. Sebastião se sentiu um gigante. Seus olhos percorreram cada detalhe. O sofá remendado, a televisão antiga, as paredes descascadas, como sua filha podia ter vivido assim por 25 anos. O que o senhor quer? Lívia perguntou. Cruzando os braços defensivamente, Sebastião tirou do bolso uma foto velha e amarelada. Vitória aos 3 anos, sentada no balanço do jardim, sorrindo para a câmera. Você reconhece essa menina? Lívia olhou a foto e seu rosto empalideceu. Eu. Olhe bem. Olhe nos olhos dela, no sorriso. As mãos de Lívia tremeram quando ela pegou a foto. Ela parece comigo quando eu era pequena. Porque é você. A voz de Sebastião saiu como um sussurro. Você é minha filha, Vitória. Lívia deixou a foto cair e se afastou rapidamente. Não, isso é loucura. Meu nome é Lívia Santos. Meus pais morreram quando eu era criança. Seus pais não morreram. Eu estou aqui, sua mãe. Sebastião pausou. Como explicar Clarice? Sua mãe também está viva. Você foi sequestrada quando tinha 4 anos. Sequestrada. Lívia riu nervosamente. Olha, senhor, eu não sei que tipo de golpe é esse, mas você tem uma cicatriz no queixo. Você caiu da bicicleta nova no dia do seu 4º aniversário. Sebastião se aproximou devagar. Tinha um cachorro chamado Tigre, um Golden Retriever enorme que você amava mais que qualquer coisa no mundo. O rosto de Lívia se transformou. Como? Como você sabe sobre o tigre? Porque eu sou seu pai. Eu te dei o tigre de presente no seu 3º aniversário. Não. Lívia balançou a cabeça freneticamente. Não. Isso não pode ser verdade. Minha tia me criou. Ela me ama. Sua tia se chama Zuleide Farias. Lívia assentiu lentamente. Ela tem uma irmã chamada Dalva. Como você sabe disso? Sebastião fechou os olhos. A peça que faltava no quebra-cabeças finalmente se encaixava. Flashback. 25 anos atrás, a manhã de 15 de outubro de 1999, começou como qualquer outra, na mansão dos Almeida em Alphaville. Dalva Campos, a governanta de 43 anos, chegou às 7 em ponto como sempre fazia há 4 anos. Era uma mulher séria, eficiente, que cuidava da casa e especialmente de Vitória com dedicação quase maternal. Sebastião já havia saído para o escritório. Clarice estava no quarto, ao telefone com alguém. A voz baixa e urgente, Dalva não pretendia escutar, mas as palavras escaparam pela porta entreaberta. Não posso mais fazer isso, Ricardo. Sebastião não pode descobrir. Mas você prometeu que deixaria ele. Clarice, é complicado a Vitória. Ela é pequena demais. E se ele brigar pela guarda?
Dalva encostou-se na parede, o coração disparando. Ricardo era Ricardo Mendes, sócio de Sebastião nos negócios portuários. Ela o conhecia bem, um homem casado, charmoso, que sempre olhava para Clarice de forma inadequada durante as reuniões na casa. Encontra comigo hoje à tarde no hotel de sempre. Ricardo, Clarice, estou apaixonado por você. Não aguento mais essa farsa. Dalva se afastou rapidamente, quando ouviu passos se aproximando. Clarice saiu do quarto arrumada para sair. Maquiagem perfeita, perfume caro. Dalva, vou ao shopping. Cuide bem da Vitória. Claro, senhora Clarice. Mas Dalva sabia que Clarice não ia ao shopping. Ia encontrar o amante. O resto do dia passou normalmente. Vitória brincou no jardim, almoçou, tirou a soneca da tarde, às 4 horas, quando a menina acordou. Dalva a levou para brincar perto da fonte ornamentada. Dalva, quando meu papai vai chegar? Vitória perguntou, abraçando a boneca favorita. Logo, minha princesa, logo ele chega. Mas foi então que Dalva viu o carro de Sebastião entrando na garagem, 2 horas mais cedo que o normal, e Clarice ainda não havia voltado. Sebastião entrou pela porta da frente. O rosto sério. Dalva, onde está a Clarice? Ela saiu, senhor Sebastião. Disse que ia ao shopping. Que shopping? Liguei para ela e o celular está desligado. Dalva sentiu o estômago revirar. Tinha 2 opções: mentir para proteger a patroa ou contar a verdade para proteger o patrão. Senhor Sebastião, posso falar com o senhor em particular. Eles se afastaram para a biblioteca. Dalva respirou fundo e contou tudo o que havia escutado. O affair com Ricardo, os encontros secretos, as promessas de abandono do lar. Sebastião ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Depois, simplesmente disse: obrigado por sua honestidade. Dalva. Clarice chegou às 7 da noite, radiante e despreocupada. Oi, amor. Como foi seu dia? Interessante. Sebastião respondeu friamente. Descobri algumas coisas sobre lealdade hoje, no dia seguinte. Dalva foi chamada ao escritório de Sebastião. Dalva, agradeço muito seus anos de serviço, mas não vamos mais precisar de uma governanta. Senhor Sebastião, se é por causa de ontem, não é punição, é apenas reorganização. Aqui está uma compensação generosa. Dalva olhou o cheque. Era realmente generoso, mas a humilhação ardia no peito. Ela havia sido leal, havia protegido ele da traição, e mesmo assim, estava sendo dispensada. Porque ele não queria lembranças vivas da infidelidade da esposa. O senhor está me demitindo por ter contado a verdade. Estou te demitindo porque preciso de um novo começo na minha família. Dalva saiu da mansão com o coração cheio de raiva. Raiva de Clarice, por tê-la colocado naquela situação. Raiva de Sebastião, por puni-la pela honestidade. Raiva de toda aquela família rica que brincava com os sentimentos das pessoas. Ela tinha uma irmã, Zuleide, que vivia em Mauá e não conseguia ter filhos. Zuleide sempre dizia que os ricos não mereciam as bênçãos que tinham. Eles não sabem valorizar. Zuleide repetia sempre: aquela menina seria mais feliz com a gente, longe daquela família quebrada. E foi assim que a semente da vingança foi plantada. Sebastião terminou de contar a história e olhou para Lívia, que estava pálida como papel. Dalva era sua governanta. Ela perguntou com voz fraca. Era. E ela foi demitida 2 dias antes do seu sequestro. Lívia se sentou pesadamente no sofá. Não pode ser. Tia Zuleide disse que meus pais eram criminosos. Ela mentiu para você, assim como mentiu sobre tudo. Mas ela me ama. Ela cuidou de mim a vida toda. Tenho certeza que ela te ama. Sebastião disse gentilmente. Mas amor não justifica roubar uma criança de seus pais. Lívia começou a chorar. Se isso for verdade, se você for mesmo meu pai, onde você esteve, por que não me encontrou antes? Eu nunca parei de procurar. Sebastião se ajoelhou na frente dela. Nunca, nenhum dia, eu sabia que você estava viva em algum lugar. Prove, ela sussurrou. Prove que você é meu pai. Sebastião pegou o celular e mostrou dezenas de fotos. Vitória bebê, Vitória dando os primeiros passos, o quarto dela, preservado exatamente como estava há 25 anos.
Você cantava uma música para mim dormir, Lívia disse de repente. Uma música sobre estrelas. Sebastião sorriu com lágrimas nos olhos e começou a cantar baixinho. Estrela, estrelinha, luz do meu coração, guarda minha filhinha em sua proteção. Lívia arfou. Eu lembro dessa música, sonho com ela às vezes, porque eu cantava para você todas as noites. Nesse momento, a porta se abriu e Zuleide entrou, parando abruptamente ao ver Sebastião. Quem é esse homem? Lívia. Lívia olhou entre Zuleide e Sebastião, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tia, ele diz que é meu pai. O rosto de Zuleide se transformou numa máscara de pânico puro. Lívia, sobe para o quarto. Agora. Tia, agora. Sebastião se levantou devagar. Zuleide Farias, irmã de Dalva Campos, finalmente nos conhecemos. Zuleide começou a tremer. Você não pode provar nada. Posso sim, e vou provar. Minha filha está voltando para casa. Ela não é sua filha, Zuleide gritou. Ela é minha. Eu a criei. Eu a amo. Roubando ela de mim. Salvando ela de vocês. Zuleide retrucou. De uma família destruída. De uma mãe que traía o marido. De um pai que só pensava em dinheiro. O silêncio que se seguiu foi cortante. Do andar de cima, eles podiam ouvir Lívia chorando. Onde está sua irmã, Zuleide? Dalva morreu. Câncer. Há 5 anos. Sebastião sentiu uma pontada de frustração. Dalva levara os segredos para o túmulo. Mas antes de morrer, Zuleide continuou. Ela me fez prometer que protegeria Lívia de vocês. Para sempre. Você não pode mais protegê-la da verdade. Zuleide olhou para as escadas, depois de volta para Sebastião. Pode ser que você seja mesmo o pai dela, mas eu sou a mãe que ela conhece, e não vou deixar você destruir nossa família. Que família? Construída em mentiras. Construída em amor, Zuleide gritou. Amor verdadeiro, não como vocês, que nem perceberam quando ela desapareceu. Eu percebi no mesmo segundo. Então, por que demorou 25 anos para encontrá-la? A pergunta atingiu Sebastião como um soco. Porque era verdade. Se ele fosse um pai melhor, se tivesse prestado mais atenção, se não tivesse se distraído com o trabalho, agora sai da minha casa, Zuleide disse, apontando para a porta. E não volta mais. Sebastião olhou para as escadas uma última vez. Lívia, você pode me procurar quando quiser. Eu vou estar esperando. Ele saiu do apartamento com o coração partido, mas pela primeira vez em 25 anos, tinha certeza absoluta. Havia encontrado sua filha. Agora só precisava trazê-la de volta para casa. Lívia não conseguiu trabalhar nos 2 dias seguintes. Ligou para o Fazano dizendo que estava doente, mas a verdade era que não conseguia sair da cama. As palavras de Sebastião ecoavam em sua mente como um eco perturbador. Você é minha filha, Vitória. Zuleide tentava agir normalmente, mas Lívia percebia o nervosismo. A tia evitava olhar em seus olhos e pulava com qualquer barulho mais alto. Na segunda-feira de manhã, enquanto tomavam café em silêncio, Lívia finalmente reuniu coragem. Tia, preciso saber a verdade. Zuleide quase derrubou a xícara. Que verdade, filha? Sobre meus pais, sobre minha infância, sobre tudo. Já te contei tudo o que você precisa saber. Aquele homem, ele sabia detalhes que só alguém que me conheceu poderia saber. O cachorro tigre, a música de ninar. Zuleide se levantou bruscamente. Homens ricos são perigosos, Lívia. Eles investigam, descobrem coisas, inventam histórias para conseguir o que querem. E o que ele quereria de mim? Não sei, mas não é nada bom. Lívia estudou o rosto da tia. Havia medo ali, mas também algo mais. Culpa. Tia, você já mentiu para mim sobre alguma coisa importante. O silêncio se estendeu por longos segundos. Quando Zuleide finalmente falou, sua voz estava quebrada. Mentir, Lívia. Eu só sempre quis te proteger. Isso não responde minha pergunta. Zuleide suspirou pesadamente e se sentou de volta. Algumas verdades machucam mais do que as mentiras. Filha, deixa eu decidir o que me machuca. Você não entende? Se aquele homem for mesmo quem ele diz que é, se você for mesmo filha dele, nossa vida vai acabar. Eles vão te levar embora de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Zuleide.
Você é tudo que eu tenho, Lívia. Tudo. Sem você, eu não sou nada. Lívia se ajoelhou ao lado da cadeira da tia e segurou suas mãos. Tia, nada vai mudar entre a gente. Mesmo que eu descubra coisas sobre meu passado. Vai sim, Zuleide sussurrou. Vai mudar tudo. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Sebastião estava no escritório do detetive Carvalho, impaciente e ansioso. E então, conseguiu alguma coisa. Carvalho abriu uma pasta cheia de documentos. Consegui bastante. Zuleide Farias, 58 anos. Trabalhou em fábricas a vida toda. Nunca se casou. Nunca teve filhos registrados. Morava em Mauá até 1999, quando se mudou para São Paulo com uma criança pequena. 1999. Sebastião repetiu. O ano do sequestro. Exato. E aqui fica interessante. Carvalho folheou os papéis. Nos primeiros anos após a mudança, ela mudou de endereço constantemente. Santo André, Diadema, Osasco, Guarulhos, como se estivesse fugindo de alguma coisa, ou escondendo alguém. E tem mais. A irmã dela, Dalva Campos, tinha uma ficha na polícia, 2 passagens por furto, uma por estelionato, todas quando era mais jovem. Mas mostra um padrão. Sebastião sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por sua filha ter sido criada por criminosas. Alívio por finalmente ter provas concretas. Você tem certeza de que é ela? Carvalho perguntou. Porque se não for, é ela. Sebastião não tinha dúvidas. Cada gesto, cada olhar, é minha vitória. Então o que fazemos agora? Agora vamos trazê-la para casa. Sebastião voltou para o apartamento em Moema, determinado a conversar com Clarice. Era hora dela saber que Vitória havia sido encontrada. Encontrou a esposa na sala, como sempre, cercada por medicamentos e uma garrafa de vinho pela metade. Clarice, precisamos conversar. Ela olhou para ele com os olhos vidrados. Sobre o quê? Sobre como você desapareceu pelos últimos dias. Sobre como nem se importa mais comigo. Encontrei ela. O copo de vinho escorregou das mãos de Clarice e se estilhaçou no chão de mármore. Encontrou quem? Vitória, nossa filha, ela está viva. Clarice ficou pálida como papel. Isso é impossível. É possível sim, e é real. Sebastião se sentou ao lado dela. Ela se chama Lívia agora. Foi criada pela irmã da nossa ex-governanta, Dalva. A voz de Clarice saiu como um sussurro. Você se lembra dela? Clarice se levantou cambaleando. Claro que me lembro. Ela sabia. Sabia o quê? Clarice fechou os olhos. Depois de 25 anos, o momento que ela mais temia havia chegado. Ela sabia sobre o Ricardo. Que Ricardo? Ricardo Mendes, seu sócio, eu, nós. Clarice não conseguia formar as palavras. Sebastião sentiu o mundo girar. Vocês o quê, Clarice? Tivemos um caso. Foi no dia do sequestro. Eu estava com ele quando levaram nossa filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião processava a informação, as peças se encaixando em sua mente. Dalva descobrira o affair. Ele a demitira por saber demais, e ela se vingara da pior forma possível. Por quanto tempo? Sebastião perguntou. A voz perigosamente calma. 6 meses. Começou depois que você começou a trabalhar até tarde todos os dias. Depois que parou de me dar atenção. Você está me culpando. Não, estou explicando como aconteceu. Sebastião se levantou devagar. Nossa filha foi sequestrada como vingança pelo seu affair. Sebastião! Nossa filha! Ele gritou, fazendo Clarice recuar. 25 anos, Clarice. 25 anos procurando por ela, me culpando. Achando que foi falha minha na segurança, na proteção, e o tempo todo foi por causa da sua traição. Clarice começou a chorar. Eu não sabia que ia dar nisso. Nunca imaginei que Dalva fosse capaz de... Mas você sabia que ela sabia. E nunca me contou. Como eu ia contar? Como ia admitir que estava traindo você no exato momento em que nossa filha desapareceu? Sebastião caminhou até a janela, tentando controlar a raiva. Lá fora, São Paulo pulsava normalmente, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento. Onde está o Ricardo agora?
Morreu ataque cardíaco há 10 anos. Conveniente. Sebastião, por favor, eu sei que foi culpa minha. Sei que destruí nossa família, mas agora podemos recuperá-la. Sebastião se virou para ela. Recuperar? Você acha que depois de tudo isso, podemos simplesmente recuperar nossa família? Vitória não precisa saber sobre o affair, sobre o que causou o sequestro. Podemos simplesmente dizer que o quê? Que apareceu magicamente depois de 25 anos. Clarice se aproximou dele desesperada. Podemos inventar uma história. Dizer que ela bateu a cabeça, perdeu a memória. Você quer que eu minta para nossa filha? Você quer destruir a chance dela de ter uma família normal? Sebastião olhou para Clarice como se a visse pela primeira vez. Uma família normal, Clarice. Você vive drogada. Nossa casa é um mausoléu. Nosso casamento morreu há décadas. Que família normal? Podemos mudar. Podemos ser diferentes com ela de volta. Não. Clarice, não podemos. Sebastião pegou as chaves do carro. Vou buscar minha filha. E quando ela estiver segura, você e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre o futuro. Sebastião, espera. Mas ele já havia saído. Deixando Clarice sozinha com seus fantasmas e sua culpa, no apartamento em Cidade Tiradentes, Lívia havia tomado uma decisão. Esperou Zuleide sair para fazer compras e ligou para o Fazano. Alô, é a Lívia. Queria saber se aquele cliente do outro dia, o senhor elegante, se ele deixou algum contato. Ah, o senhor Almeida, sim. Ele deixou um cartão perguntando sobre você. O coração de Lívia acelerou. Pode me passar o número. Meia hora depois, ela estava discando o número de Sebastião. Alô, senhor Sebastião, é a Lívia. Quero ver mais fotos. Quero ouvir mais sobre a Vitória. Lívia. A alegria na voz dele era palpável. Onde você quer que nos encontremos? Tem um parque perto da minha casa, Parque do Carmo. Pode me encontrar lá em 1 hora. Claro, estarei lá. Lívia desligou o telefone com as mãos tremendo. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas precisava de respostas. Precisava saber se aqueles flashes de memória que a atormentavam eram reais ou apenas produto de sua imaginação. 1 hora depois, ela estava sentada num banco do parque, quando viu Sebastião se aproximar. Ele carregava uma pasta grande e parecia nervoso. Obrigado por ter ligado, ele disse, sentando-se ao lado dela. Eu preciso saber a verdade, toda ela. Sebastião abriu a pasta e começou a mostrar fotos. Vitória bebê nos braços dele, Vitória dando os primeiros passos, Vitória no primeiro dia de aula, Vitória brincando com o tigre, com cada foto. As memórias de Lívia se tornavam mais vívidas. Ela se lembrava do calor do colo de Sebastião, do cheiro do perfume dele, da sensação de segurança quando ele a carregava nos ombros. Eu me lembro, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me lembro de você. Sebastião não conseguia falar. Apenas segurou a mão da filha e chorou com ela. Por que alguém faria isso conosco? Lívia perguntou. Por que nos separaram? Porque às vezes as pessoas machucadas machucam outras pessoas. Sebastião respondeu. Mas agora você está aqui, está viva, e podemos recomeçar. E a minha, e a Zuleide. Ela vai ter que responder pelo que fez. Mas Lívia, Vitória, você não precisa odiá-la. Sei que ela te ama, mesmo tendo feito algo terrível. Lívia assentiu, confusa e emocionada. O que acontece agora? Agora você vem para casa, para onde sempre deveria ter estado. E se eu não me adaptar, e se vocês não me conhecerem mais? Sebastião sorriu pela primeira vez em décadas. Então vamos nos conhecer de novo. Temos o resto da vida para isso. Mas no momento em que se levantavam do banco, Lívia viu uma figura familiar se aproximando rapidamente. Zuleide, o rosto transfigurado de pânico e raiva. Lívia, o que você está fazendo? O confronto que mudaria tudo estava prestes a começar. Lívia, afasta dele agora. O grito de Zuleide ecoou pelo parque, fazendo várias pessoas olharem na direção deles. Ela corria em direção ao banco onde Lívia e Sebastião estavam sentados, o rosto contorcido numa mistura de terror e fúria. Lívia se levantou automaticamente, o instinto de 25 anos fazendo-a obedecer à voz de comando da tia.
mas seus pés permaneceram grudados no chão quando viu a expressão no rosto de Zuleide. Era o olhar de alguém que havia sido descoberta. Tia, eu posso explicar. Não tem nada para explicar. Zuleide parou na frente deles. Ofegante. Esse homem está te manipulando, Lívia. Está inventando histórias para te confundir. Sebastião se levantou devagar, tentando manter a calma. Zuleide, ela tem direito de saber a verdade. A verdade. Zuleide riu amargamente. A verdade é que vocês abandonaram essa menina. A verdade é que eu salvei ela de uma família que não prestava. Nós não abandonamos ela. Sebastião retrucou, a voz subindo. Você e sua irmã a roubaram de nós. Lívia olhava entre os dois. O coração batendo descompassado. As fotos ainda estavam espalhadas no banco. Evidências de uma vida que ela não se lembrava de ter vivido. Tia, ela disse com voz trêmula, por que você não me contou que eu tinha uma família? Porque não era uma família de verdade. Zuleide se aproximou de Lívia e, tentando afastá-la de Sebastião. Era uma casa cheia de brigas, de mentiras. Sua mãe vivia traindo seu pai. Eles não tinham tempo para você. Isso é mentira, Sebastião interrompeu. É verdade, sim. Zuleide se virou para ele. Clarice vivia fora de casa, encontrando outros homens. Você trabalhava o dia todo e mal olhava para sua filha. A Dalva me contava tudo. Lívia sentiu o mundo girando. Minha mãe me traía. Sua mãe traía seu pai. Zuleide corrigiu. E no dia que você foi, que você veio comigo, ela estava com outro homem em vez de estar cuidando de você. A revelação atingiu Sebastião como um soco no estômago. Ele ainda não tinha contado para Lívia sobre o affair de Clarice, esperando poupar a filha dessa dor. Mas agora Zuleide havia jogado tudo na cara dela. Viu? Zuleide pegou o braço de Lívia. Viu o que é sua família de verdade? Eu te protegi de tudo isso. Te dei uma vida simples, mas cheia de amor. Lívia se soltou do aperto de Zuleide. Mas me deu uma vida baseada em mentiras. Te dei uma vida roubada. Lívia gritou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Você me roubou, tia. Roubou minha infância, minha família, minha identidade. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto as memórias reprimidas começavam a emergir como uma avalanche. O jardim imenso com roseiras vermelhas, o tigre correndo atrás dela no gramado, o balanço pendurado na árvore antiga e a música que Sebastião cantava para ela dormir. Estrela, estrelinha, luz do meu coração. Ela começou a cantar baixinho, os olhos fechados. Guarda minha filhinha em sua proteção. Sebastião continuou, a voz embargada. Zuleide recuou como se tivesse levado um tapa. Não pode ser. Durante anos eu sonhei com essa música. Lívia continuou, olhando para Sebastião. Durante anos sonhei com um homem cantando para mim. Você dizia que eram pesadelos, que eu tinha que esquecer, porque eu estava te protegendo. De quê? Lívia explodiu. De ser amada, de ter uma família, de ser abandonada de novo. Zuleide gritou de volta. Eles te abandonaram uma vez, Lívia. Vão abandonar de novo. Nós nunca a abandonamos. Sebastião disse firmemente. Vocês a sequestraram. Zuleide começou a tremer. Foi a Dalva. Foi tudo ideia da Dalva. Ela estava furiosa porque vocês a demitiram. Disse que vocês mereciam sofrer como ela sofreu. E você concordou. Zuleide olhou para Lívia, o rosto contorcido de angústia. Eu não podia ter filhos. Os médicos disseram que era impossível. E quando a Dalva apareceu com você era tão pequena, tão assustada. E você decidiu me manter. Decidi te amar. Zuleide caiu de joelhos no chão do parque. Decidi te dar tudo o que eu podia. Pode não ter sido muito, mas foi com amor verdadeiro. Lívia olhou para a mulher que havia sido sua mãe por 25 anos. Estava quebrada, destruída, e mesmo assim havia amor ali. Amor distorcido, mas real. Tia, ela disse baixinho, você me ama, mais que a minha própria vida. Então por que nunca me contou a verdade? Zuleide levantou os olhos marejados. Porque eu sabia que se você soubesse, se você descobrisse que tinha uma família rica, que podia ter uma vida melhor, você ia me deixar. E tinha razão.
Lívia perguntou para si mesma mais do que para Zuleide. Sebastião se aproximou cuidadosamente. Vitória, Lívia, ninguém está pedindo para você escolher entre amar ela ou amar a gente. Amor não é um jogo de soma zero, mas é uma escolha, Lívia murmurou. É uma escolha sobre onde eu pertenço. Você pertence com sua família verdadeira, Zuleide disse desesperadamente. Comigo, nossa vida pode ser simples, mas é nossa. Nossa vida é uma mentira, Lívia retrucou. Mas sem raiva agora, apenas tristeza profunda. Tudo que eu conheço sobre mim mesma é mentira. Sebastião se ajoelhou ao lado de Lívia. Nem tudo é mentira. O amor que vocês sentem uma pela outra. Isso é real, a pessoa que você se tornou. Isso é real, mas você merece saber de onde veio. Lívia olhou para as fotos espalhadas no banco. Uma em particular chamou sua atenção. Ela e Sebastião no colo. Ambos rindo enquanto davam comida para os patos num lago. Eu me lembro disso, ela sussurrou, pegando a foto. Lembro do cheiro do pão molhado, do barulho dos patos brigando pela comida. Parque Ibirapuera, Sebastião disse suavemente. Todo domingo de manhã. E depois a gente ia tomar sorvete na sorveteria da esquina. Sorvete de chocolate para você, napolitano para mim. As memórias continuavam voltando, cada uma mais vívida que a anterior. O gosto do bolo de aniversário, a sensação da areia da praia entre os dedos, o barulho da chuva no telhado do quarto dela. Por que eu não lembrava antes? Ela perguntou. Trauma, Sebastião explicou. Quando uma criança passa por algo muito doloroso, a mente dela às vezes bloqueia as memórias para protegê-la. Mas agora elas estão voltando. Porque você está segura agora. Sua mente sabe que pode processar essas lembranças sem se quebrar. Zuleide assistia ao intercâmbio em silêncio, vendo sua filha adotiva se reconectar com o passado que ela havia tentado apagar. Lívia, ela disse finalmente, se você for com ele, você vai me esquecer. Lívia se virou para Zuleide, os olhos ainda cheios de lágrimas. Tia, como eu posso te esquecer? Você foi minha mãe por 25 anos. Você me ensinou a andar, a falar, me consolou quando eu chorava, me protegeu quando eu estava doente. Então, fica comigo, por favor. Mas eu não posso mais viver na mentira. E se eu contar tudo, se eu explicar como realmente aconteceu, se eu me entregar para a polícia, o silêncio que se seguiu foi pesado. Sebastião sabia que deveria querer justiça. Deveria querer que Zuleide pagasse pelo que fez. Mas olhando para ela ali, destruída e arrependida, só conseguia sentir pena. Zuleide, ele disse calmamente. Eu não quero vingança. Só quero minha filha de volta. Mas a lei pode esperar. O que importa agora é o que a Lívia precisa. Lívia olhou entre os dois adultos que a amavam, cada um à sua maneira. Sebastião, representando um passado que ela estava redescobrindo, Zuleide, representando os únicos anos que ela realmente lembrava de ter vivido. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo? Sebastião perguntou. Não sei, talvez vocês dois possam me ajudar a entender melhor o que aconteceu. Sem brigas, sem acusações, só a verdade. Sebastião assentiu. Qualquer coisa que você precisar. Zuleide hesitou. Depois também concordou. Tudo bem, mas Lívia, promete que não vai me abandonar sem avisar, se você decidir ir embora. Me dá a chance de me despedir. Eu prometo, tia. Quando se separaram naquele parque. Nenhum dos três sabia que era a última conversa calma que teriam, porque naquela mesma noite, Clarice tomaria uma decisão que mudaria tudo, e Zuleide, tomada pelo desespero de perder a única família que conhecia, faria algo que nenhum deles poderia prever. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Ficou na cama pequena do apartamento em Cidade Tiradentes, olhando para o teto rachado, enquanto as memórias recuperadas se misturavam com a realidade que conhecia. Do quarto ao lado, podia ouvir Zuleide andando de um lado para o outro, sussurrando palavras que não conseguia entender. Às 3 da manhã, levantou-se para beber água e encontrou Zuleide na cozinha. Sentada à mesa com uma mala pequena aos pés, havia papéis espalhados pela mesa. Documentos, dinheiro, passagens. Tia, o que você está fazendo? Zuleide ergueu os olhos vermelhos de choro. Preparando nossa fuga. Como assim, fuga?
Lívia, eles vão me prender. Vão nos separar para sempre. Zuleide se levantou e segurou as mãos de Lívia. Mas se a gente sair do país, se formos para o Paraguai ou Bolívia, podemos começar de novo. Tia, isso é loucura. É sobrevivência. Zuleide apertou as mãos dela. Pensei em tudo. Tenho dinheiro guardado. Conheço gente que pode nos ajudar na fronteira. Em 6 horas estamos longe daqui. Lívia se soltou do aperto. E deixar tudo para trás, meu trabalho, minha vida. Que vida, Lívia? Garçonete ganhando salário mínimo, morando nesse apartamento que está caindo aos pedaços. Zuleide gesticulou desesperadamente. Lá fora podemos ter algo melhor. Mas aqui eu descobri quem eu realmente sou. Você é Lívia Santos, minha filha. Isso é quem você é. Não, tia. Eu sou Vitória Almeida. E por mais que doa admitir, essa é a verdade. O rosto de Zuleide se contorceu. Então você escolheu eles. Não escolhi ninguém ainda. Mas fugir não é a resposta. Para mim é. Zuleide fechou a mala com movimentos bruscos. Se você não vem comigo, eu vou sozinha. Tia, não, Lívia. Não posso ficar aqui e assistir eles me levarem para a cadeia. Não posso ver você indo embora e me esquecendo. Lívia viu o desespero real nos olhos de Zuleide e sentiu o coração se partir. Eu nunca vou te esquecer. Vai sim, uma hora vai. E quando tiver sua vida de rica de volta, nem vai lembrar da mulher pobre que te criou. Isso não é verdade. É sim, Zuleide gritou. Depois baixou a voz rapidamente. Lembrando-se da vizinhança. Dinheiro muda tudo, Lívia. Sempre muda. Nesse momento, o celular de Lívia tocou. Era um número desconhecido. Alô, Lívia, é o Sebastião. Desculpe ligar tão tarde. Mas você está bem? Zuleide franziu a testa e se aproximou, tentando ouvir a conversa. Estou sim. Por quê? Recebi uma ligação do detetive Carvalho. Alguém está investigando você, fazendo perguntas no seu trabalho. Na vizinhança. Acho que devemos nos preocupar. O sangue de Lívia gelou. Que tipo de perguntas? Sobre sua rotina, seus horários? Lívia, acho melhor você vir para cá para sua proteção. Zuleide arrancou o telefone da mão dela. Ela não vai lugar nenhum. Zuleide, não faça nenhuma besteira. A única besteira foi você aparecer na nossa vida. Zuleide desligou o telefone e se virou para Lívia. Pronto, agora não temos escolha. Temos que ir embora, agora. Tia, calma. Não tem calma. Zuleide pegou a mala e o braço de Lívia. Se tem gente investigando você, é porque querem te usar contra mim. Vamos embora antes que seja tarde demais. Lívia tentou se soltar. Eu não vou fugir. Vai sim. Zuleide a puxou em direção à porta. Mesmo que eu tenha que te arrastar. Socorro! Lívia gritou, mas Zuleide tampou sua boca com a mão. Quieta! Você quer acordar todo mundo. Nesse momento, batidas fortes ecoaram na porta. Polícia! Abram a porta. Zuleide empalideceu. Como eles souberam? Do outro lado da porta, a voz do detetive Carvalho. Zuleide Farias, sabemos que você está aí. Abra a porta pacificamente. Eles me cercaram. Zuleide sussurrou, o pânico tomando conta. Lívia, tem uma escada de incêndio na janela do quarto, vamos. Tia, para com isso. Não, Zuleide gritou. Não vou deixar eles me levarem. Não vou deixar você. Ela puxou Lívia com força em direção ao quarto. Enquanto isso, no térreo do prédio, Sebastião estava ao lado de Carvalho, nervoso. Tem certeza de que ela está aí em cima? O carro dela está na garagem. As luzes estavam acesas até 5 minutos atrás. Ela está aí. E se ela fizer algo desesperado? Por isso estamos aqui, para evitar que faça. De repente, eles viram uma janela se abrir no 3º andar. Zuleide apareceu primeiro. Depois puxou Lívia para a escada de incêndio. Ali! Carvalho gritou apontando para cima. Elas estão fugindo. Sebastião correu em direção aos fundos do prédio, enquanto Carvalho falava no rádio solicitando reforços. Podia ver Lívia sendo arrastada escada abaixo por Zuleide, que parecia ter encontrado uma força desesperada. Vitória! Ele gritou. Vitória, não vá com ela. Lívia olhou para baixo e viu o pai. Pai, me ajuda. A palavra pai
Atingiu Sebastião no peito como um raio. Era a primeira vez em 25 anos que ouvia essa palavra da boca da filha. Zuleide chegou ao térreo primeiro e puxou Lívia em direção a um chevette velho estacionado nos fundos. Entra no carro. Não vou. Entra. Zuleide empurrou Lívia para dentro do banco do passageiro e deu a volta correndo. Sebastião chegou correndo quando o carro já estava ligando. Pare o carro. Mas Zuleide pisou fundo no acelerador e o chevette saiu derrapando pela rua estreita. Dentro do carro, Lívia tentava convencer Zuleide a parar. Tia, isso só vai piorar tudo. Já piorou tudo quando ele apareceu. Zuleide dirigia como uma louca, pegando ruas que conhecia bem. Mas não vou deixar eles nos separarem. Eles não iam nos separar. Iam sim, iam me prender e te levar embora. Zuleide fez uma curva fechada, entrando na marginal. Mas no Paraguai podemos ser felizes de novo. Lívia olhou pelo retrovisor e viu luzes de sirene se aproximando. Eles estão vindo atrás da gente. Que venham. Zuleide aumentou a velocidade. Conheço essas ruas melhor que qualquer policial. Mas o carro velho não estava preparado para aquela velocidade. O motor começou a fazer ruídos estranhos. E a direção estava pesada. Tia, o carro não aguenta. Vai aguentar. Tem que aguentar. Atrás deles, Sebastião estava no banco do passageiro da viatura de Carvalho, o coração na boca. Ela está dirigindo muito rápido, vai causar um acidente. Estou tentando fazer ela parar sem usar violência. Carvalho respondeu, falando no rádio. Mas ela não está colaborando. Na frente, Zuleide entrou na ponte sobre o rio Tietê. O trânsito estava mais intenso ali, mesmo sendo madrugada, com caminhões fazendo transporte noturno. Tia, diminui a velocidade. Não posso. Se eu diminuir, eles vão nos alcançar. E se você não diminuir, vamos morrer. Melhor morrer juntas do que viver separadas. Lívia olhou para Zuleide e viu que ela estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dirigia. Tia, para com isso, por favor. Eu te amo. Você sabe disso. Então fica comigo. Só fica comigo. Eu vou ficar, mas não assim, não fugindo. Não tem outro jeito. Tem sim. A gente para o carro, conversa com eles, explica tudo. Eles não vão entender. Zuleide gritou. Para eles, eu sou só uma criminosa que roubou uma criança. Mas você não é só isso. Nesse momento, um caminhão mudou de faixa bem na frente deles. Zuleide teve que desviar bruscamente, e o chevette perdeu aderência no asfalto molhado da garoa que havia começado. Tia, o carro rodou descontroladamente, bateu no guarda-raio da ponte e capotou. Sebastião viu tudo acontecer em câmera lenta, o carro de Zuleide girando no ar, as faíscas do metal contra o asfalto, o barulho ensurdecedor do acidente. Pare o carro! Ele gritou para Carvalho. Antes mesmo da viatura parar completamente, Sebastião saltou e correu em direção aos destroços. O chevette estava de lado, com a frente completamente amassada. Vapor saía do motor, e havia vidro espalhado por toda a parte. Vitória, Vitória! Do lado do passageiro, Lívia estava consciente, mas atordoada, sangue escorrendo de um corte na testa. Pai, me ajuda. Eu estou aqui, não saia daí. Sebastião tentou abrir a porta do passageiro, mas ela estava travada, do lado do motorista. Zuleide estava inconsciente, presa entre o volante e o banco. Carvalho, preciso de uma ambulância, agora. Outros policiais chegaram e conseguiram forçar a porta do passageiro. Sebastião puxou Lívia para fora cuidadosamente, verificando se ela estava ferida. Você está bem? Está sentindo dor? Estou bem. Mas a tia não está se mexendo. Sebastião olhou para Zuleide. Havia muito sangue, e ela não respondia aos chamados dos paramédicos que haviam chegado. Ela vai ficar bem? Lívia perguntou, agarrando o braço do pai. Sebastião não sabia o que responder. E no fundo, por mais que odiasse o que Zuleide havia feito, também não queria que ela morresse, não na frente de Lívia. Os médicos vão cuidar dela. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mas quando carregaram Zuleide para a ambulância, o paramédico balançou a cabeça negativamente para Carvalho. A mulher que havia sequestrado Vitória, mas que também havia sido sua mãe por 25 anos, estava morta. O silêncio na ponte foi quebrado apenas pelo barulho das sirenes que se aproximavam.
e pelo ruído do trânsito que começava a se formar. Sebastião segurava Lívia contra o peito, enquanto ela observava os paramédicos trabalharem freneticamente ao redor de Zuleide. Ela vai ficar bem. Não vai. Lívia repetia, o sangue do corte na testa já seco. Mas as lágrimas ainda frescas. Tia, tia. Um dos paramédicos se aproximou de Sebastião, o rosto sério. Senhor, precisamos levar sua filha para o hospital também. Ela pode ter traumatismo craniano. Não. Lívia se agarrou no braço de Sebastião. Não vou deixar a tia sozinha. Vitória, Sebastião disse suavemente. Os médicos precisam te examinar, e eu vou ficar com você o tempo todo. E a tia? Sebastião olhou para onde Zuleide estava sendo colocada numa maca. Os paramédicos fazendo manobras de ressuscitação. Seu rosto estava pálido, quase cinza, e havia muito sangue. Ela vai para o mesmo hospital. Vamos poder visitá-la. Mas Sebastião viu o olhar que um dos paramédicos trocou com Carvalho. Não era um olhar de esperança. No Hospital das Clínicas, Lívia foi levada para a emergência, enquanto Sebastião preencheu a papelada. Por 25 anos ele sonhara com o momento de estar num hospital cuidando da filha, mas nunca imaginou que seria sob essas circunstâncias. Senhor Almeida, uma enfermeira se aproximou. Sua filha está bem. Corte superficial na testa, algumas contusões, mas nada grave. Pode vê-la agora. Quando Sebastião entrou no quarto, encontrou Lívia sentada na beirada da cama, insistindo com um médico. Doutor, pelo amor de Deus, me deixa ver minha tia. Senhorita, como eu expliquei, ela está em cirurgia, não é possível. Mas ela está viva. Por favor, só me diz se ela está viva. O médico olhou para Sebastião, que se aproximou da cama. Doutor, pode falar comigo lá fora, no corredor, longe de Lívia. O médico foi direto ao ponto. Senhor Almeida, sinto muito, mas a mulher que estava dirigindo não resistiu aos ferimentos. Chegou aqui em parada cardíaca e não conseguimos reanimá-la. Sebastião sentiu as pernas tremerem. Tem certeza? Infelizmente. Sim, traumatismo craniano severo, hemorragia interna. Foi instantâneo no acidente. E minha filha, ela sabe. Ainda não dissemos nada. Achamos melhor o senhor conversar com ela. Sebastião voltou para o quarto com o coração pesado. Como contar para uma filha que acabara de reencontrar que a única mãe que ela conhecera estava morta? E então, Lívia perguntou ansiosa. Posso ver a tia? Sebastião se sentou na beirada da cama e segurou as mãos dela. Vitória, filha, por que você está me olhando assim? O rosto de Lívia empalideceu. Pai, por que você está me olhando assim? Sua tia, ela, os ferimentos foram muito graves. Mas ela vai ficar bem, né? Os médicos aqui são bons, né? Lívia, ela não conseguiu resistir. Resistir ao quê? Lívia tentou se levantar da cama. Resistir ao quê, pai? Ela morreu no acidente, filha. Sinto muito. O grito que saiu da garganta de Lívia ecoou pelo corredor inteiro. Era um som de dor pura, de alguém que acabara de perder tudo que conhecia. Não, não é verdade. Ela socou o peito de Sebastião. Você está mentindo. Você só quer me separar dela. Filha, eu... Saia. Saia daqui. Lívia se jogou na cama, soluçando incontrolavelmente. Eu odeio você. Odeio todos vocês. Por causa de vocês, ela morreu. Sebastião tentou se aproximar, mas ela se encolheu no canto da cama. Não me toca, não me toca. O médico apareceu na porta. Senhor Almeida, talvez seja melhor dar um tempo para ela processar a notícia. Sebastião saiu do quarto e se encostou na parede do corredor. O coração estilhaçado. Havia passado 25 anos sonhando com o momento de ter a filha de volta. E agora que a tinha, ela o odiava. Seu celular tocou. Era Carvalho. Sebastião, como está a Lívia? Destruída, como você esperaria. E o senhor? Como está lidando com tudo isso? Sebastião olhou pela janela do hospital para as luzes de São Paulo. Carvalho, eu queria justiça. Durante 25 anos, eu quis que os responsáveis pelo sequestro pagassem pelo que fizeram. E agora uma delas está morta. E minha filha está me odiando por isso. Não me sinto como se a justiça tivesse sido feita. Só me sinto vazio. Sebastião, tem uma coisa que preciso te contar. Conseguimos contato com a irmã da Zuleide, a Dalva.
Ela não morreu. Não, está viva, numa casa de repouso em Santos. Câncer em estágio terminal, mas consciente. Ela quer falar com você. Sobre o quê? Sobre o sequestro. Disse que está na hora de contar toda a verdade. 2 horas depois, Sebastião estava sentado ao lado da cama de Dalva Campos numa casa de repouso que cheirava a desinfetante e morte. Ela estava irreconhecível. A mulher robusta que havia trabalhado em sua casa por 4 anos agora era apenas pele e osso. Ser Sebastião, ela disse com voz fraca. Obrigada por ter vindo. Dalva, soube da Zuleide, soube que ela morreu no acidente. Soube também que minha filha a odiou até o último segundo por causa do que vocês fizeram. Dalva fechou os olhos. É por isso que preciso falar. Não posso morrer levando a verdade completa comigo. Que verdade completa? A verdade sobre por que eu fiz aquilo. Sobre por que eu convenci minha irmã a me ajudar. Sebastião se aproximou da cama. Eu sei por que você fez. Porque descobriu o caso da Clarice com o Ricardo. E eu te demiti. É mais complicado que isso. Dalva tossiu, um som úmido e doloroso. Eu não descobri o caso por acaso. Sério, Sebastião? Como assim? O Ricardo. Ele me pagou para espionar a dona Clarice. Sebastião sentiu o mundo girar. O quê? Ele queria ter certeza de que ela estava sendo sincera sobre deixar o senhor. Queria saber se ela realmente estava apaixonada por ele ou se estava só brincando. E você aceitou espionar minha esposa por dinheiro. Eu precisava do dinheiro. Minha irmã estava doente, precisava de cirurgia. Dalva começou a chorar. Mas quando eu contei para o senhor sobre o caso, não foi por honestidade. Foi porque o Ricardo não pagou o que prometeu. Sebastião se levantou da cadeira, tentando processar a informação. Você me contou sobre a traição da minha esposa porque estava sendo chantageada. E quando o senhor me demitiu mesmo depois de eu ter ajudado, eu fiquei furiosa. Senti que todos vocês estavam me usando e me descartando. Então decidiu se vingar sequestrando minha filha. Decidi dar uma lição em vocês. Dalva corrigiu. O plano original era só assustar. Pegar a Vitória por alguns dias, fazer vocês sofrerem um pouco, depois devolver ela. Mas sua irmã não devolveu. Minha irmã se apaixonou pela Vitória no primeiro dia, e quando eu tentei cumprir o plano original, ela me disse que se eu tentasse tirar a menina dela, ela contaria para a polícia que o sequestro foi ideia minha. Sebastião se sentou pesadamente. Vocês duas ficaram presas uma à outra pelo crime. Exato. E a Zuleide? Ela nunca quis machucar a Vitória. Ela realmente amava aquela menina como filha. Isso não justifica o que vocês fizeram. Eu sei. Nada justifica. Dalva segurou a mão de Sebastião com força surpreendente. Mas, senhor Sebastião, por favor, quando falar com sua filha sobre tudo isso, conte para ela que a Zuleide a amava de verdade. Pode ter começado como crime, mas virou amor verdadeiro. Por que isso é importante para você? Porque nos últimos 25 anos, a única coisa que me deu paz foi saber que pelo menos a Vitória estava sendo amada. Que mesmo tendo feito uma coisa terrível, ela estava numa casa cheia de carinho. Dalva fechou os olhos. E agora? Agora ela está odiando o senhor por causa da morte da única mãe que conheceu. Não deixe esse ódio crescer, senhor Sebastião. Não deixe nossa burrice destruir a segunda chance de vocês serem uma família. Quando Sebastião voltou para o hospital, encontrou Lívia dormindo na cama, o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Havia uma cadeira ao lado da cama, e ele se sentou, observando a filha que havia procurado por tanto tempo. Ela abriu os olhos lentamente e o viu ali. Você ainda está aqui, ela murmurou. Eu sempre vou estar aqui, Sebastião respondeu. Mesmo quando você me odiar, mesmo quando não quiser me ver, eu vou estar aqui. Por quê? Porque você é minha filha. E pais não desistem das filhas. Lívia o olhou por um longo momento. A tia, ela realmente morreu. Sim, filha, ela morreu. E agora? O que acontece comigo agora? Sebastião estendeu a mão cuidadosamente. Agora você vem para casa, para onde sempre deveria ter estado. Lívia olhou para a mão dele, depois de volta para seu rosto. E se eu não conseguir me adaptar, e se eu não conseguir esquecer ela,
Eu não quero que você esqueça ela, Sebastião disse suavemente. Ela foi sua mãe por 25 anos. Ela te amou, te protegeu, te criou. Isso não vai desaparecer só porque você descobriu a verdade, mesmo ela tendo feito uma coisa tão terrível. Às vezes pessoas boas fazem coisas ruins por razões complexas. Isso não apaga o amor que vocês sentiram uma pela outra. Lívia hesitou. Depois pegou a mão do pai. Eu quero ir para casa. Ela sussurrou. Quero conhecer minha vida de verdade. Então vamos para casa. Vitória, vamos começar de novo. E pela primeira vez em 25 anos, Sebastião Almeida saiu de um hospital carregando sua filha para casa. O apartamento em Moema estava em silêncio, quando Sebastião abriu a porta com Vitória ao lado. Ela parou no hall de entrada, olhando ao redor com olhos arregalados. O contraste com o apartamento minúsculo em Cidade Tiradentes era gritante. Pé direito alto, mármore no chão, quadros caros nas paredes. É aqui que vocês moram? Ela perguntou baixinho. É aqui que nós moramos. Sebastião corrigiu gentilmente. Esta é sua casa agora. Do fundo do corredor, Clarice apareceu cambaleando. Mesmo sendo 9 da manhã, ela já estava visivelmente alcoolizada. O robe de seda desalinhado, os cabelos despenteados. Quando viu Vitória, parou como se tivesse levado um choque. Meu Deus, ela sussurrou. É realmente ela. Vitória se escondeu instintivamente atrás de Sebastião. A mulher que estava na sua frente parecia frágil, quebrada, nada parecida com a imagem de mãe que ela havia criado na mente. Clarice, Sebastião disse firmemente. Esta é nossa filha, Vitória. Eu não consigo acreditar. Clarice se aproximou com passos trêmulos. Você cresceu tanto. Está tão bonita. Vitória não respondeu. Apenas observou a mulher que supostamente era sua mãe. Não havia reconhecimento. Não havia memórias voltando. Só uma estranha sensação de desconforto. Você se lembra de mim? Clarice perguntou, estendendo a mão. Não. Vitória respondeu honestamente. Desculpa, mas... Não. O rosto de Clarice se contorceu de dor. Claro. Você era tão pequena quando... Clarice, Sebastião interrompeu. Talvez seja melhor deixarmos Vitória se acomodar primeiro. Não. Clarice se aproximou mais. Vitória, filha, eu sei que você não lembra, mas eu sou sua mãe. Eu nunca parei de sentir sua falta. Mãe, Vitória olhou entre Clarice e Sebastião. Mas, onde você estava quando eu precisei? Por que você nunca me procurou? Clarice empalideceu. Nós procuramos por todos esses anos. Não vocês, você. Vitória cruzou os braços. Onde você estava no dia que me levaram? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Vitória, ele começou. Sua mãe estava... Eu estava com outro homem. Clarice interrompeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava traindo seu pai no dia que você foi sequestrada. Vitória recuou como se tivesse levado um tapa. O quê? Era por isso que você foi levada. A governanta descobriu meu caso e se vingou de nós através de você. Então foi culpa sua. Vitória olhou para Clarice com incredulidade. Eu fui sequestrada por causa da sua traição. Vitória, não é assim tão simples. Sebastião tentou explicar. Como não é simples? Vitória se virou para ele. Ela me traiu nossa família, e por causa disso eu passei 25 anos longe de vocês. Clarice caiu de joelhos no chão de mármore. Filha, por favor, me perdoa. Eu sei que foi culpa minha. Eu sei que destruí nossa família. Você não destruiu nossa família. Vitória disse friamente. Você destruiu minha infância, minha vida inteira. Vitória. Sebastião segurou o braço dela suavemente. Sua mãe também sofreu todos esses anos. Sofreu. Vitória olhou ao redor do apartamento luxuoso. Ela sofreu numa cobertura de milhões, com uma empregada, com tudo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro não trouxe nossa filha de volta. Clarice soluçou. Mas trouxe conforto para a consciência pesada, não é? Sebastião viu que a situação estava se deteriorando rapidamente. Vitória, vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou pelo corredor até uma porta que havia permanecido fechada por 25 anos.
Quando a abriu, Vitória arfou. Era o quarto de uma criança, preservado perfeitamente no tempo. Berço que havia virado cama pequena, brinquedos arrumados nas prateleiras, roupinhas dobradas no armário. Tudo limpo, tudo cuidado, como se ela fosse voltar a qualquer momento. "Você manteve meu quarto?" ela perguntou, a voz embargada. "Todos os dias?" Sebastião respondeu. "Mariana, nossa empregada, limpa tudo. Eu troco os lençóis toda semana. Nunca perdi a esperança de que você voltaria para casa." Vitória entrou no quarto devagar, tocando os brinquedos, as roupas, as memórias materiais de uma infância roubada. Numa prateleira, encontrou uma foto dela e Sebastião no zoológico. "Eu lembro desse dia", ela sussurrou. "Lembro que você me comprou um balão vermelho e eu não queria largar. E você ficou chorando quando o balão voou. Aí você comprou outro, 3 outros." Sebastião sorriu. "Até você aprender a segurar direito." Vitória se sentou na beirada da cama que um dia foi sua. "Por que ela fez isso, pai? Por que ela traiu vocês?" Sebastião se sentou ao lado dela. "Não sei, filha. Pessoas cometem erros. Às vezes erros que destroem tudo ao redor. Mas você a perdoou. Perdoar e esquecer são coisas diferentes. Eu perdoei porque guardar raiva só me fazia mal. Mas esqueci. Nunca. E vocês ainda são casados. No papel, sim, na prática." Sebastião olhou pela janela. "Nosso casamento morreu no dia que você desapareceu. A gente só continuou vivendo na mesma casa. Como fantasmas." "Exato." Vitória pegou uma boneca da prateleira. "Eu gostava desta aqui. Era sua favorita. Chamava ela de Lulu." "Lulu." Vitória repetiu. E mais uma memória voltou. Ela tinha um vestido azul que eu adorava. Tem ainda, no armário. Elas ficaram em silêncio por um tempo. Pai e filha reconectando-se através de objetos e lembranças. Então Vitória perguntou. "Pai, você acha que a tia Zuleide sabia sobre o caso da Clarice?" "Acredito que sim. A irmã dela, Dalva, foi quem descobriu e contou pra mim. Então ela sabia que eu não era realmente abandonada. Sabia que vocês me amavam. E mesmo assim ela te manteve longe da gente." Vitória assentiu lentamente. "Sabe o que é mais triste? É que eu não consigo odiá-la completamente, mesmo sabendo que ela me roubou. Eu ainda sinto falta dela. Isso é normal, filha. Ela foi sua mãe por 25 anos, mas foi uma mentira. O amor que vocês sentiram uma pela outra não foi mentira." Do corredor, eles ouviram um barulho de vidro quebrando, seguido de um grito. Sebastião e Vitória correram para a sala e encontraram Clarice no chão, uma garrafa de uísque quebrada ao lado, cortada pelos cacos. "Clarice." Sebastião se ajoelhou ao lado dela. "O que aconteceu?" "Eu não aguento mais." Ela chorava. "Não aguento mais carregar essa culpa. Vitória me odeia. Você me odeia. Ninguém te odeia." "Odeiam sim." Clarice olhou para Vitória. "E tem razão de odiar. Eu destruí tudo. Destruí nossa família. Destruí sua infância." Vitória se aproximou devagar. "Clarice, mãe, eu não te odeio. Deveria odiar. Talvez, mas ódio não vai trazer de volta os anos perdidos." Vitória se ajoelhou do outro lado de Clarice. "E você também sofreu. Posso ver no seu rosto que você sofreu. Não tanto quanto você, não tanto quanto seu pai. Sofrimento não é competição." Vitória disse suavemente. "Todo mundo aqui perdeu algo. Todo mundo aqui teve a vida destruída." Sebastião chamou a ambulância, enquanto tentava estancar o sangramento da mão de Clarice. No caminho para o hospital, Vitória segurou a mão não ferida da mãe. "Mãe", ela disse baixinho, "a gente pode tentar de novo. Pode tentar ser uma família." Clarice olhou para ela através das lágrimas. "Você seria capaz de me perdoar?" "Não sei, mas posso tentar." No hospital, enquanto os médicos cuidavam de Clarice, Sebastião e Vitória se sentaram na sala de espera. "Pai, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você ainda ama ela, depois de tudo que aconteceu?" Sebastião pensou por um longo momento. "Amo a mulher que ela era antes de tudo isso acontecer. A mulher que se apaixonou por mim, que ficou grávida de você, que cantava para você dormir. E a mulher que ela é hoje. A mulher que ela é hoje é um fantasma da que ela era. Mas talvez com você de volta,
ela possa encontrar um caminho de volta para si mesma. E se não puder, então pelo menos você e eu temos uma segunda chance, e isso já é mais do que eu sonhei ter novamente. O médico apareceu na sala de espera. Sr. Almeida, sua esposa está bem. Foram cortes superficiais, mas recomendamos acompanhamento psiquiátrico. Ela vai aceitar? Sebastião perguntou. Ela mesma pediu. Disse que quer se curar para poder ser uma mãe de verdade para a filha. Vitória sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Então talvez ainda haja esperança para nós. Sempre há esperança, Sebastião respondeu. Você é a prova viva disso. Quando voltaram para casa naquela noite, Vitória parou na porta do seu antigo quarto. Pai, posso dormir aqui hoje? Claro, é seu quarto. Não, ainda não é. Ainda é o quarto da Vitória de 4 anos. Eu preciso conhecer quem ela era antes de decidir quem eu vou ser agora. E pela primeira vez em 25 anos, alguém dormiu no quarto de Vitória Almeida, do lado de fora. São Paulo continuava sua vida noturna, mas dentro daquele apartamento, uma família estava tentando renascer das cinzas de suas próprias ruíns. 3 meses se passaram desde que Vitória voltara para casa. A adaptação não foi fácil para nenhum dos 3. Ela acordava todas as manhãs no quarto que havia sido preservado por 25 anos. Olhando ao redor como se ainda estivesse em um sonho do qual poderia despertar a qualquer momento, Clarice havia saído da clínica de reabilitação na semana anterior, visivelmente diferente. O cabelo estava mais natural. Sem os excessos de tinturas e alisamentos, usava menos maquiagem, roupas mais simples, mas principalmente, seus olhos estavam mais claros, sem a névoa constante dos medicamentos e álcool. Bom dia, Clarice disse timidamente quando Vitória entrou na cozinha. Bom dia, mãe. A palavra ainda saía meio forçada da boca de Vitória, mas ela insistia em usá-la como um exercício de reconexão. Fiz café da manhã, lembrei que você gostava de pão francês com manteiga quando era pequena. Vitória se sentou à mesa. Observando Clarice se mover nervosamente pela cozinha, nos últimos meses, elas haviam tentado construir uma rotina, pequenos momentos de convivência que pudessem, aos poucos, virar uma relação real. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Clarice parou de mexer no café. Claro, filha. Como era a nossa vida antes de eu sumir? Clarice se sentou na frente dela, as mãos tremendo ligeiramente. Era boa. Você era uma criança muito alegre, muito carinhosa, adorava desenhar, especialmente flores e borboletas. E você? Como você era? Eu era diferente. Clarice olhou pela janela. Era mais presente, mais viva, antes de tudo desabar. O que te fez mudar tanto? A culpa. Clarice respondeu simplesmente. 25 anos carregando o peso de saber que minha traição custou a você sua infância. Vitória pegou a mão da mãe. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você não pode carregar essa culpa sozinha para sempre. Posso sim, e vou carregar. Não, não vai. Vitória apertou a mão de Clarice. Porque se você continuar se punindo, nunca vai conseguir ser a mãe que eu preciso agora. E de que mãe você precisa agora? De uma que esteja presente, de uma que me ajude a descobrir quem eu sou, de uma que pare de viver no passado e comece a construir o futuro comigo. Clarice começou a chorar silenciosamente. Você acha que conseguimos? Conseguimos ser uma família de verdade? Eu acredito que sim, mas vai dar trabalho. Sebastião entrou na cozinha nesse momento, já vestido para o trabalho nos últimos meses. Ele havia reduzido drasticamente suas horas no escritório, priorizando o tempo em casa com Vitória. Bom dia, mulheres da minha vida, ele disse, beijando a testa de Vitória, e hesitante, a de Clarice também. Pai, hoje eu quero ir com você no escritório. Tem certeza, pode ser meio chato. Quero conhecer o mundo onde você passou os últimos 25 anos. Quero entender quem você se tornou. No carro a caminho da Faria Lima. Vitória observava a cidade passar pela janela. São Paulo era tão diferente de cidade Tiradentes, tudo mais rápido, mais caro, mais distante da realidade que ela conhecera. Pai, você é feliz sendo rico? A pergunta pegou Sebastião de surpresa. Por que você pergunta isso?
Porque às vezes eu olho para vocês dois e vejo que tem tudo que dinheiro pode comprar, mas não parecem, não parecem completos. O dinheiro me deu poder para procurar você por todos esses anos. Me deu recursos, conexões, acesso, mas felicidade. Sebastião pausou. Felicidade eu só voltei a sentir quando você voltou para casa. E se eu nunca tivesse voltado? Então eu teria vivido o resto da vida como um homem rico e vazio, no escritório da Almeida Holdings. Vitória foi apresentada aos funcionários como minha filha Vitória. Muitos sabiam da história. Outros apenas sorriram educadamente sem entender a magnitude do momento. Senhor Almeida, Mariana, a secretária, se aproximou. Tem aquele casal aqui para a reunião das 10. Que casal? Os pais da menina desaparecida em Brasília? O senhor marcou para conversar com eles sobre a fundação. Vitória olhou para o pai. Curiosa. Que fundação? Sebastião pareceu constrangido. É um projeto que estou desenvolvendo para ajudar famílias de crianças desaparecidas. Por causa de mim, por causa de nós, de todos os pais que passam pela agonia de perder um filho. Vitória sorriu. Posso participar da reunião. Tem certeza? Tenho. Quero ajudar. Na sala de reuniões, o casal, Maria e João Santos, contou a história da filha de 6 anos que havia desaparecido havia 2 meses. A dor em seus olhos era exatamente a mesma que Vitória via nos olhos do pai quando ele pensava que ela não estava olhando. Nós não temos recursos para contratar detetives particulares, Maria explicou. As lágrimas escorrendo. A polícia faz o que pode, mas não é suficiente, João completou. A cada dia que passa, parece que ela fica mais longe. Vitória se levantou e se aproximou do casal. Posso contar para vocês a minha história. Durante a próxima hora, Vitória narrou sua própria experiência, o sequestro, os anos perdidos, a busca incansável do pai, o reencontro. O casal chorava e sorria alternadamente. Vendo esperança numa história que havia começado exatamente como a deles, a Fundação Vitória, Sebastião explicou. Vai oferecer recursos gratuitos para famílias em situações como a de vocês. Detetives particulares, psicólogos, advogados, campanhas de mídia, tudo bancado pela Fundação. E por que vocês estão fazendo isso? Maria perguntou. Vitória e Sebastião se olharam. Porque ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. Ela respondeu. E por quê? Sebastião acrescentou. Nossa dor só faz sentido se pudermos transformá-la em algo que ajude outras pessoas. Depois que o casal saiu, carregando esperança renovada e um plano concreto de ação, Vitória abraçou o pai. Pai, eu estou orgulhosa de você. Por quê? Por ter transformado sua dor em amor, por não ter deixado a amargura te consumir. Houve momentos em que quase deixei, mas não deixou. E agora podemos ajudar outras famílias a não desistirem também. Naquela noite, em casa, a família Almeida se reuniu para jantar pela primeira vez em 25 anos. Clarice havia cozinhado, algo que não fazia há décadas. Mãe, está delicioso, Vitória elogiou sinceramente. Sua receita favorita quando era pequena, macarrão com molho de tomate caseiro. Eu lembro, Vitória sorriu. Lembro que você deixava eu ajudar a mexer o molho. E você sempre derrubava metade na pia. Algumas coisas nunca mudam, Sebastião brincou, apontando para uma mancha de molho na blusa de Vitória. Eles riram juntos. E por um momento, pareciam uma família normal. Uma família que nunca havia sido quebrada, nunca havia perdido 25 anos. Nunca havia precisado se reconstruir pedaço por pedaço. Pai, mãe, Vitória disse durante a sobremesa. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. O que é, filha? Clarice perguntou. Amanhã eu vou visitar o túmulo da tia Zuleide. O silêncio se instalou na mesa. Sebastião e Clarice trocaram olhares preocupados. Vitória! Sebastião disse cuidadosamente. Você tem certeza de que está pronta para isso? Preciso fazer isso. Preciso me despedir dela direito. Preciso agradecer por ela ter me amado, mesmo que tenha sido errado. Você quer que a gente vá com você? Clarice perguntou. Não. Preciso fazer isso sozinha, mas... Vitória olhou para os dois. Quando eu voltar, quero que a gente converse sobre uma coisa. Sobre o quê?
sobre como vamos ser uma família de verdade, sobre como vamos construir algo novo, sem apagar o que cada um de nós viveu nos últimos 25 anos. E como fazemos isso? Sebastião perguntou. Sendo honestos uns com os outros, parando de ter medo de machucar, parando de andar na ponta dos pés. Vitória olhou para Clarice. Mãe, você precisa parar de se sentir culpada toda vez que ri ou fica feliz. Vitória. E pai, você precisa parar de me tratar como se eu fosse quebrar se alguém falar mais alto. Mas nós queremos te proteger, Sebastião disse. Eu sei, mas proteção demais vira prisão. E eu já fui prisioneira o suficiente na minha vida. Clarice segurou a mão de Vitória. O que você quer de nós? Quero que vocês sejam meus pais, não os pais da criança de 4 anos que foi sequestrada. Os pais da mulher de 29 anos que está aqui agora. E quem é essa mulher? Sebastião perguntou. Vitória sorriu. Ainda estou descobrindo, mas sei que ela é filha de vocês dois e sabe que é amada. E está pronta para começar a viver de verdade. Naquela noite, quando cada um foi para seu quarto, havia algo diferente no ar da casa. Esperança. Pela primeira vez em 25 anos, a família Almeida estava olhando para o futuro em vez de ficar presa no passado. E no quarto, que finalmente havia voltado a ser seu de verdade, Vitória pegou a foto de Zuleide que havia trazido do apartamento em Cidade Tiradentes e sussurrou. Obrigada, tia, por me amar, por me proteger, por me ensinar que família não é só sangue. Amanhã eu vou me despedir de você. E depois eu vou viver a vida que você sempre quis que eu tivesse. Uma vida cheia de amor. Do lado de fora, São Paulo respirava tranquila, testemunha silenciosa de uma família que estava aprendendo. Aos poucos, a se curar. O cemitério da saudade estava silencioso na manhã de sábado. Vitória caminhou pelos corredores de mármore carregando um buquê de margaridas brancas. As flores favoritas de Zuleide. Havia demorado 3 meses para encontrar coragem de fazer aquela visita. O túmulo era simples, com uma lápide modesta que dizia apenas Zuleide Farias, 1965-2024, que amou como pôde. Vitória havia insistido para pagar o funeral e escolher as palavras. Sebastião não questionou a decisão. Ela se ajoelhou na grama e colocou as flores no vaso de cerâmica. Oi, tia, sussurrou, a voz embargada. Desculpa ter demorado tanto para vir te visitar. O vento balançou as árvores ao redor, como se o próprio cemitério estivesse respirando. Eu não sei como começar essa conversa. Não sei se você pode me ouvir, se existe alguma coisa depois da morte, mas preciso falar com você. Vitória se sentou na grama, não se importando com o vestido claro que poderia sujar. Primeiro, eu quero te agradecer. Sei que você me roubou da minha família. Sei que mentiu para mim a vida inteira, mas você também me amou. Me protegeu. Me deu carinho quando eu mais precisava. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela continuou. Durante 25 anos, você foi a única mãe que eu conheci. Você que me levou no médico quando eu estava doente, que me consolou quando eu chorava, que trabalhou duro para me dar tudo o que podia. Isso foi real, tia. Isso foi amor de verdade. Uma família passou pelo corredor ao lado, visitando outro túmulo. Vitória esperou eles se afastarem antes de continuar. Eu descobri por que você fez aquilo. Descobri sobre a Dalva, sobre a raiva dela, sobre como vocês duas ficaram presas naquela mentira. E sabe o que eu sinto? Pena. Pena de você ter passado 25 anos com medo de perder a única família que tinha. Vitória tocou a lápide gentilmente. Porque era isso. Não era. Você tinha tanto medo de ficar sozinha de novo que preferiu viver uma mentira a arriscar perder o amor que sentia por mim. O sol estava mais forte agora, aquecendo o rosto dela. Eu entendo, tia. Eu entendo porque uma mulher que nunca pôde ter filhos se apaixonaria por uma criança assustada e perdida. Entendo porque você faria qualquer coisa para proteger essa criança. Mesmo que fosse errado. Vitória tirou do bolso uma carta amassada que havia encontrado entre as coisas de Zuleide. Achei isso no seu apartamento, uma carta que você nunca mandou. Ela desdobrou o papel e começou a ler. Minha querida Lívia, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo, e você descobriu a verdade. Sei que você deve estar me odiando agora, e tem todo o direito,
mas preciso que saiba que cada dia que passei com você foi o dia mais feliz da minha vida. Você me ensinou o que é ser mãe, o que é amar alguém mais que a própria vida. Peço perdão por ter roubado seus pais de você, mas não peço perdão por ter te amado. Esse amor foi a coisa mais pura e verdadeira que já tive. Seja feliz, minha filha. Seja feliz da forma que eu nunca consegui ser, com todo o meu amor. Sua tia Zuleide. Vitória dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no bolso. Tia, eu perdoo você. Perdoo porque entendo que você fez tudo por amor. Amor confuso, amor desesperado, amor que não sabia como se expressar direito, mas amor verdadeiro. Ela se levantou e ajeitou as flores no vaso. E agora vou viver. Tia, vou viver a vida que você sempre quis que eu tivesse. Uma vida cheia de amor, de família, de propósito. Vou ajudar outras crianças perdidas a encontrarem seus pais. Vou honrar tanto você quanto eles. Vitória beijou os dedos e tocou a lápide. Obrigada por me amar, mesmo que fosse errado. Agora eu posso perdoar e finalmente ir para casa de verdade. Quando ela se virou para sair, encontrou Sebastião esperando no final do corredor. Ele não se aproximou, respeitando o momento dela, mas estava lá. Sempre estaria lá. Pai, ela chamou surpresa. Desculpa, filha. Não consegui deixar você vir sozinha. Há quanto tempo você está aí? Desde o começo. Queria ter certeza de que você estava bem. Vitória caminhou até ele e segurou sua mão. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Como se sente? Livre. Pela primeira vez em muito tempo. Me sinto livre. Eles caminharam juntos em direção à saída do cemitério. Do lado de fora, Clarice estava esperando no carro, nervosa. Como foi? Ela perguntou quando Vitória entrou no banco de trás. Necessário, doloroso, mas libertador. E agora? Sebastião perguntou, ligando o motor. Agora vamos para casa e vamos ser uma família. 6 meses depois, a Fundação Vitória havia ajudado a reunir 12 famílias com seus filhos desaparecidos. O escritório funcionava no térreo do edifício da Almeida Holdings, e Vitória trabalhava lá todos os dias, coordenando buscas, oferecendo apoio emocional, dando esperança para quem havia perdido tudo. O apartamento em Moema havia sido reformado. O quarto de Vitória não era mais um santuário do passado, mas um espaço vivo, moderno, que refletia a mulher que ela havia se tornado. Clarice estava há 8 meses sóbria e fazendo terapia. Sebastião havia aprendido a delegar mais no trabalho, para passar tempo com a família. Em uma tarde de domingo, os 3 estavam no jardim da cobertura que Sebastião havia comprado. Um lugar onde poderiam começar memórias novas, longe dos fantasmas do passado. Pai, mãe, Vitória disse, olhando para os 2 enquanto plantavam rosas em canteiros novos. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Sabemos, filha, Clarice respondeu, sorrindo genuinamente pela primeira vez em décadas. E vocês sabem que eu também amava a tia Zuleide. Né? Sabemos disso também, Sebastião disse. E está tudo bem, porque amor não é um jogo de soma zero. Vitória repetiu as palavras que o pai havia dito meses atrás. A gente pode amar muitas pessoas, de formas diferentes, e isso não diminui o amor que sentimos por ninguém. É verdade, Clarice concordou. E você nos ensinou isso. Como assim? Você nos ensinou que é possível carregar 2 identidades, 2 tipos de amor, 2 histórias, e ainda assim ser uma pessoa completa. Vitória sorriu. Eu sou Vitória Almeida, filha de Sebastião e Clarice, mas também sou Lívia Santos, filha de Zuleide, e as 2 fazem parte de quem eu sou. E quem você é? Sebastião perguntou. Curioso. Sou uma mulher que perdeu 25 anos da vida, mas ganhou uma segunda chance de viver. Sou alguém que entende a dor da separação e por isso quer ajudar outras famílias a se reencontrarem. Sou filha de vocês, mas também filha das circunstâncias que me moldaram. Vitória se levantou e tirou a terra das mãos. E mais importante, sou alguém que aprendeu que o perdão não significa esquecer. Significa escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Naquele momento, o telefone de Vitória tocou. Era a Fundação. Vitória, é a Maria Santos. Lembra da nossa filha que desapareceu?
Claro. Maria, como vocês estão? Encontramos ela. A polícia encontrou nossa Júlia. Ela está viva. Está bem. Vitória fechou os olhos, sentindo a gratidão invadir seu peito. Onde ela estava? Com uma família que a adotou ilegalmente. Mas ela se lembra de nós, Vitória. Nossa filha lembra da gente. Que notícia maravilhosa, quando vocês vão se reencontrar. Amanhã, e queremos que você esteja lá. Você foi nossa luz na escuridão. Quando Vitória desligou. Sebastião e Clarice a olhavam com curiosidade. Mais uma família reunida. Clarice perguntou. Mais uma família reunida. Vitória confirmou. Quantas já são? Sebastião quis saber. 15 crianças que voltaram para casa. E quantas ainda estão perdidas? Muitas. Mas cada uma que a gente encontra me lembra que vale a pena. Que sempre vale a pena não desistir. Eles terminaram de plantar as rosas quando o sol começou a se pôr. A cidade de São Paulo se estendia ao redor deles. Milhões de vidas se entrelaçando, milhões de histórias sendo escritas. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você se arrepende de alguma coisa? De alguma decisão que tomou nos últimos 25 anos? Sebastião pensou por um momento. Me arrependo de não ter prestado mais atenção na minha família antes do sequestro. Me arrependo de ter deixado o trabalho consumir tanto tempo que deveria ter passado com você. E você, mãe? Clarice suspirou. Me arrependo de muita coisa. Da traição, das decisões egoístas, dos anos perdidos na bebida e nos remédios. E eu? Vitória disse. Não me arrependo de nada. Como não? Sebastião perguntou. Surpreso. Porque tudo o que aconteceu, tudo o que vivemos, tudo o que sofremos, nos trouxe até aqui, me trouxe até vocês, nos tornou uma família que sabe o valor de estar junta. Vitória olhou para o jardim que haviam plantado juntos. Essas rosas vão crescer, vão florescer. E quando florescerem, vão ser a prova de que é possível plantar algo bonito mesmo depois de tanta dor. O sol se pôs completamente, e as luzes da cidade começaram a piscar como estrelas terrestres. Ali, no alto de São Paulo, uma família que havia sido destruída e depois reconstruída, começava a escrever novos capítulos de sua história. E na fundação que levava seu nome, em gavetas cheias de casos ainda não resolvidos, havia ainda dezenas de famílias esperando pelo milagre que os Almeida haviam vivido. O telefone da fundação tocaria novamente na segunda-feira. Haveria mais crianças perdidas, mais pais desesperados, mais chances de transformar dor em esperança. Mas hoje, neste domingo perfeito, a família Almeida estava completa. E isso era suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo.